Gente, bom dia. Parece que o Luiz Felipe não está conseguindo entrar. Será que se mandar vocês mandarem o link para ele não funciona Eu melhor? entrei, eu entrei já. Ah, entrou porque está aqui ingressando. Então tá bom. Oxe, É que acho que você entrou duas vezes, né? ele tava entrando pelo meu celular, aí eu entrei pelo computador agora. Aí eu Ah, então saí. tá. Ah, sumiu já. Tá bom. Então vamos começando. Acho que o pessoal, a maioria que entra sempre já entrou, né? Só um minutinho. A gente está em genética, né? Isso. Na frente E, então, não sei se alguém faltou a aula passada. Terminando a frente E aí da apostila 3, vamos ver se a gente consegue hoje. Vou voltar um pouquinho aí, tá? Para revisar algumas coisas. Então, a gente está vendo sobre os grupos sanguíneos, o sistema BO, que é chamado aí na apostila de alelos múltiplos. Por que alelos múltiplos? Porque você tem uma característica, é o tipo de sangue, mas você tem mais de um par de genes, certo? Então, por isso, alelos múltiplos. Aí, sobre o grupo sanguíneo, a gente tem o sangue, o sistema ABO, né? Que é o sangue AB, AB e O, e o sistema RH. Por isso que tem A positivo, A negativo, por causa do sistema RH. Então, a gente está fazendo primeiro o ABO, para depois ver o RH. Eu vou fazer separado, tá bom? Essa tabela eu já tinha comentado, ó. Ela é importante aí, quem estiver fazendo esqueminha, eu já mandei os slides a semana passada. É importante estar colocando aí no caderno. Porque o sangue A, por que ele é chamado de A? Porque ele tem a proteína A, que é o aglutinogênio que fica nos glóbulos vermelhos, né? Se o sangue é B, é porque ele tem a proteína B, que no nas hemácias, o aglutinogênio B. Se ele é considerado AB, ele tem os dois. E o O é aquele que não tem nenhum aglutinogênio nas hemácias. E aí, o que eu disse? Se o indivíduo é A, por causa das transfusões, né? Que eles faziam transfusões, algumas davam certo e outras não. Então foram buscar as informações. Então, se o indivíduo é A, ele não pode receber uma proteína diferente da dele, que seria a B, né? Então ele vai produzir anti-B. Se o indivíduo é B, ele não pode receber a proteína A. Então, em caso ele receba, ele produz anti-A. Aí dá a coagulação de sangue, né? E a morte. O indivíduo AB, como ele tem as duas, ele não pode produzir nenhum anticorpo, porque senão ele mesmo vai coagular o próprio sangue. Então, ele não produz anticorpo. E o O, que não tem nenhuma, ele não pode receber nem a A e nem a B, porque elas vão ser estranhas para ele, e ele vai produzir anticorpo e vai dar coagulação. Então, considere que a aglutinina ninguém tem no corpo, só vai ter se receber um sangue com a proteína estranha. E aí, por isso que dá a morte, tá? Eu falo isso porque na hora de fazer os testes vira uma confusão, né? Que a gente viu a aula passada retomando aí. Então, Ana, oi? então o AB, como que é esse negócio de universal? Ah, tá. Eu já vou falar da transfusão, que a semana passada não deu tempo. Ah, tá. Eu vou falar, tá bom? Aí aqui, ó, então é para fazer o teste. Pega uma gotinha de sangue do indivíduo e aí eles simulam o anticorpo em laboratório, o anti-A e o anti-B. Então joga lá a gotinha de sangue do indivíduo, vou testar o sangue, aqui eles puseram o nome fictício aí de Cláudia, né? Pegaram duas gotinhas de sangue dela, puseram na lâmina. Aí joga anti-A e anti-B, mesma coisa para as demais pessoas. Então, se coagular com anti-A, é porque ele está destruindo a proteína A, a pessoa tem a proteína A. Se coagular com anti-B, é porque a pessoa tem a proteína B. No caso da Cláudia, ó, não coagulou nem com anti-A e nem com anti-B, porque ela não tem nem a proteína A e nem a proteína B. Logo, se ela não tem nem a proteína A e nem a B, ela é O, tá?
Aí aqui, na Luciane, ó, coagulou com anti-B, porque ela tem a proteína B, então ela é sangue B. Então, a presença da coagulação indica qual é a proteína que o indivíduo tem, tá? Aqui, na Alessandra, ó, coagulou com anti-A, porque tem a proteína A, e aqui coagulou com as duas. Por quê? Porque ela tem as duas, a B, então ela é AB. Então, a Cláudia é O, a Luciane é B, a Alessandra é A e a Milena é AB. Então, não tem que confundir. Vai estar lá no exercício do vestibular no Enem? Ótimo. Então, se coagulou é porque tem a proteína, ok? E aí eles dão exemplos assim, ó. Num quadro, eles colocam lá no enunciado, acho que não deu tempo de eu comentar esse exercício, que eu me lembro não. Eles colocam o sinalzinho de mais, ó, se teve coagulação, e de menos se não teve. Aqui a gente não viu ainda, então nem vou comentar o RH, tá? Vamos ver só o ABO. Então, o homem, ó, ele fez o teste, coagulou com anti-B. Que sangue que ele é? O anti-B destrói a proteína B. Isso indica que ele tem a proteína B. Então, que sangue que ele é? A. Não. Ó, tá vendo? Por isso que eu perguntei. Não pode errar, ó. Se coagular com anti-B é porque tem a proteína B. Então, ele é B. Se coagular com anti-A é porque ele tem a proteína A. Então, ele é A. Se coagular com as duas é porque ele é AB. Então, no caso do homem aqui, ó, se coagulou com anti-B, ele é B. Ele tem a proteína B, tá vendo? Por isso que coagulou. O anti-B destruiu a proteína B que está presente no sangue dele. Por que não reagiu com anti-A? Porque ele não tem proteína A, entendeu? Aí aqui, ó, o que ele chamou de pai aqui no exercício. Coagulou com as duas. Por quê? Porque ele tem as duas. Ele é AB, isso. Aí a mãe não coagulou com nenhuma, por quê? Ele é a B negativa? Aí ela é O. Ela é O. Então, o raciocínio é esse. Esse exercício é um dos mais comuns. Então, aonde está positivo é porque tem a proteína. Então, ele já te dá a dica do tipo sanguíneo do indivíduo, tá? Então, aqui é B, aqui é AB e aqui é O, porque não tem nenhuma. Certo? E aí, às vezes, ele te dá o desenho justamente mostrando, né? Então, você tem lá o indivíduo 1, 2, 3 e 4. Ele quer saber... Oi? O O, ele é doador universal, mas ele não é receptor universal, né? Isso. Justamente por causa disso aqui, ó. O O, como ele não tem nenhuma proteína, tá vendo? Ele não tem nem a A e nem a B. Então, ele não pode receber de A, porque aí ele produz anti-A. Ele não pode receber de B, porque aí ele produz anti-B e dá coagulação. Se ele receber de AB, piorou, ó, porque ele vai reproduzir anti-A e anti-B ao mesmo tempo. Então, ele só pode receber de O, que também não tem proteína. Então, o O recebe ele pode doar para todos, porque como ele não tem proteína, ó, ele pode doar para A porque ele não tem. Ele pode doar para B porque ele não tem, não vai reagir. Para AB também. Mas receber ele não pode, porque aí vai ser estranha todas as proteínas para ele e ele vai ter reação de coagulação. Por isso que ele é o doador universal. Como ele não tem aglutinogênio nas hemácias, ele pode doar para todo mundo. Tá? E o AB é o contrário, lembra? O AB, ele tem tanto a proteína A quanto a AB. Então, ele pode receber de A, ele pode receber de B, ele pode receber do próprio AB e do O que não tem proteína. Então, ele recebe de todos, mas ele não pode doar para todos. Por quê? Se ele doar para A, ó, ele tem B, vai ser estranho para o A. Se ele doar para B, o A vai ser estranho. Se ele doar para o O não tem proteína, então também vai coagular. Então, ele doa só para AB. Certo? Então, ele é receptor universal, mas ele doa só para AB. Mas eu vou mostrar ali na frente. Não sei se deu para lembrar. Aqui também é um exercício comum baseado no teste. Então, ó, a legenda, ó. Esse que está separadinho aqui aglutinou. E esse que está inteiro, não. Então, jogou anti-A, anti-B, anti-A, anti-B, anti-A, anti-B, anti-A, anti-B. No 1, não coagulou. Nem com anti-A e nem com anti-B. O que significa? Que ele não tem proteína A e ele não tem proteína B. Que sangue ele é? Se ele não tem nenhuma proteína.
Sangue, ó. Ó, sangue, ó, isso. Aí sim, estamos pegando o raciocínio aí. Aí o 2, ó, coagulou com as duas. Então, anti-A coagula a proteína A, anti-B coagula a proteína B. Que sangue o 2 é? AB. AB. AB, porque ele tem as duas proteínas. O 3 coagulou com anti-A, mas não coagulou com anti-B. Então, ele tem a proteína A. A, porque o Então, anti-A... o que coagula é o que ele é. Isso, porque é isso que eu te falei, ô Maria Clara, aqui nessa tabela, ó, o sangue A, ele não produz anticorpo, ele só vai produzir anti-B, porque senão ele ia destruir a proteína dele mesmo. Imagina se ele produzisse anti-A, ele ia destruir a dele mesmo. Então, isso aqui é feito em laboratório, tá vendo? O anti-A destrói a proteína A, porque ele tem a proteína A. Então, sempre no teste, eu não posso usar a tabela para fazer o raciocínio. Eu tenho que pensar. O anticorpo destrói a proteína. Se coagulou é porque ele tem a proteína. Tá? Então, o 3 coagulou com anti-A, ele tem a proteína A, ele é sangue A. E o 4 coagulou com anti-B, porque ele tem a proteína B, então é sangue B. Certo? Tudo bem? Aqui, ó, vamos ver se aprendeu mesmo. Fala para mim aí, sem contar o RH, né? Que é fácil, mas depois a gente vai retomar o RH. Qual que é o sangue da Ana? A. Ah, A. E o meu realmente é A. E do o que é Caio? o sangue? E do Caio? B. Do Caio é B. E do Pedro? AB. 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 Porque coagula com as duas, então ele tem as duas proteínas. E da Maria? A. A. E da Lucy? AB. E do Bruno? O. O. Ó, isso. Ótimo. E aqui com relação à doação de sangue. Então, ó, eu tentei pegar aí um slide para tentar resumir, né, numa única tabelinha, tá? Então, aqui é o doador. O doador, ele tem, sempre do doador eu tenho que ver o aglutinogênio. Qual que é a proteína que ele tem para saber se não vai dar reação com o receptor. E o receptor, ó, eu tenho que saber qual é a aglutinina, o anticorpo que ele produz. Tá? Então, sempre pensa nesse raciocínio. O doador, o aglutinogênio, que é a proteína dele. E o receptor, qual é o anticorpo que ele produz. Então, veja aqui, ó, o doador. O A vai doar para A. Então, ó, já dá até para perceber. Se a proteína é a mesma, não vai dar reação. Então, aqui está mostrando que a hemácia está inteira, bonitinha. Não vai dar reação. A pode doar para A. Agora, se A doar para B, ó, B é uma proteína estranha. Então, ele vai receber uma proteína estranha, ele vai produzir o anticorpo anti-A para destruir a proteína A e a hemácia vai coagular. Tá vendo que fez a hemácia quebradinha? Então, A não pode doar para B, porque aí B vai reconhecer a proteína estranha, produzir anti-A e vai dar coagulação. A pode doar para B? Ó, A, proteína A B tem a proteína A também. E lembra que a B não produz anticorpo, então não vai ter reação. Então, o A pode doar para a B. Agora, ó, A doar para O, lembra que O não tem proteína? Não tem nenhuma proteína. Então, o A vai ser estranho para ele. Ele vai produzir anti-A e destruir, vai coagular. Então, o A não pode doar para O. Certo? Agora, o raciocínio igual para o B, ó. B, sangue B, proteína B. Se B doar para A, proteínas não são semelhantes, o A vai produzir anti-B e destrói a hemácia. B para B, tranquilo, porque a proteína é igual, né? Então, não tem problema. B para AB, pode, porque B com B aqui é compatível e ele também não produz nenhum anticorpo, então pode. E B para O, não pode, porque o O não tem proteína, ele vai produzir anti-B e destruir a proteína B. Ok? Aí o AB, ó. Se o AB doar para A, embora ele tenha a proteína A, mas ele também tem a B. Então, aí o receptor vai produzir anti-B e destruir a proteína B. Não pode. O AB para B, ó, também não pode,
porque o B até é compatível, mas ele tem o A, aí vai produzir anti-A e destruir a hemácia. AB para AB, aí pode. Por quê? Eles são compatíveis nas duas proteínas e ele não produz anticorpo. Então, aí pode. E AB para O? De jeito nenhum, porque o O não tem proteína A e nem B, vai produzir anti-A que destrói a proteína A, vai produzir anti-B que destrói a proteína B e vai coagular. Ok? Agora o O, bonitinho aqui, pode doar para todo mundo, justamente por causa do fato dele não ter proteína. Então, ó, se o O doar para A, ele pode porque ele não tem nenhum tipo de proteína, o A não vai reconhecer proteína estranha. Se o O doar para B, mesmo raciocínio. Então, não tem proteína, não vai dar incompatibilidade para o AB e para o próprio O, certo? Então, aqui a gente tem que o O é o doador universal. Agora, ó, o AB recebe de A, o AB recebe de B, o AB recebe de AB e o AB recebe de O. Então, o AB é o receptor universal. Aí, ó, cuidado só na hora de justificar. Eu já falei isso, acho que quando eu dei a genética lá no primeiro, né? Não sei se fui eu que dei, nem lembro. Se no exercício estiver falando assim, por que que o O é doador universal? Aí o aluno põe assim, é óbvio, né? Porque ele doa para todo mundo. Mas isso não é uma resposta legal. Então, por que que o O é doador universal? Porque o O ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, que é a proteína nas hemácias. Então, como ele não tem proteína nas hemácias, nenhuma proteína que ele receber vai ser estranha. Então, ele é doador universal, nenhuma proteína que ele doar, desculpa. Como ele não tem proteína, ele pode doar para todo mundo, que aí não vai ter reação de coagulação, porque não vai produzir anticorpo, tá? E o AB, por que que ele é receptor universal? Porque ele não produz anticorpo, ele não produz aglutinina. O O é doador porque não tem aglutinogênio e o receptor AB não produz aglutinina, que é o que está na primeira tabela lá, ó, que é isso aqui, ó. Por que que o O é doador universal? Porque ele não tem aglutinogênio. Por que que o AB é receptor universal? Porque ele não produz anticorpo, aí não dá reação de coagulação, certo? E aqui, então, é a tabelinha, né? Então, se eu olhar aqui, dá para ver também, ó. O A, ele pode doar para A e para AB, mas ele recebe só de A e de O. O B, ele pode doar para B e para AB, mas ele recebe de quem? Ó, ele doa para B e para AB, mas ele recebe só de B e de O. Ó, B e O, tá vendo? O AB, ele só pode doar para B, mas ele recebe de todos, tá vendo? Então, aqui é a doação e aqui ele recebe. Ele não doa para ninguém, só para AB, mas ele recebe de todo mundo. E o O doa para todos, mas recebe só de O. Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Tá? Só que eu coloquei junto já nessa tabela com o RH, que depois a gente volta então, tá bom? Então, aqui é um resuminho também que aparece, ó, que o... Ana, Oi? tem como você falar de novo por que que o AB é receptor Tenho. universal? Tá lá na tabela, ó. O AB é receptor universal porque ele não produz aglutinina. O que é aglutinina? O anticorpo. Ele não produz aglutinina, isto é, nenhum anticorpo. Que a função do anticorpo é destruir a proteína. Como ele não produz anticorpo, não vai ter destruição, entendeu? Tá. Essa figura aqui, ó. Vocês têm aula depois da minha, porque eu entrei um pouquinho atrasada, senão depois eu termino um pouco antes. Tem do Arthur. Ele tá dando aula no Zoom? Eu não sei o que ele vai dar hoje. Tem que ser uma Tem dia que ele dá, tem dia que não. Tá, se precisar sair, vocês me avisam. Será que ele manda no grupo aí? Se ele mandar algum convite aí que vocês visualizaram que eu estiver falando ainda, que eu entrei um pouquinho atrasada, vocês me avisam que eu encerro a aula, depois a gente continua, tá? Beleza. Tá. 40 minutos aí. Então, aqui, ó, é um esqueminha também da doação, ó. O que ele tá mostrando? Que o sangue A, ó, esse aqui tá falando que ele doa para ele mesmo,
e doa para A. Para B, desculpa. Então, A doa para ele mesmo e para AB. O AB, ele doa só para ele, tá? O B doa para ele e para AB. E o O doa para ele, doa para A, doa para B e doa para B, tá? Então, o O é o doador universal. Como ele não tem proteína nas hemácias, aglutinogênio, ele pode doar para todo mundo, certo? Deixa eu ver o que eu queria mostrar aqui. Ah, então eles põem às vezes uma tabelinha assim, é que eu não ponho enunciado, às vezes foge um pouquinho, né? Então ele coloca lá, você tem lá o indivíduo, o paciente, é sangue A, certo? E aí ele precisa de transfusão de sangue. O paciente A, ele sofreu lá algum problema, sei lá, um acidente, às vezes eles colocam isso no enunciado e ele precisa de uma transfusão de sangue. Desses 5 pacientes, quem que pode doar para ele? Ele é o receptor. Quem que pode doar para ele? Pensa assim, ó, se ele é o receptor, ele produz anti-B. Todo mundo que tiver proteína B não pode doar para ele. Então, é esse o raciocínio. O receptor, eu vou pensar no anticorpo que ele produz. Se ele é A, ele produz anti-B. Então, ele não pode receber de quem tem proteína B. Então, ele vai receber de quem? Do 1 e do Indivíduo 5. 1 do 5. Do 1, que não tem proteína, né? E do 5, que tem a proteína dele. Porque se ele produz anti-B, ó, o 2 vai dar a proteína para ele, e aí vai coagular. Se o 3 doar e o 4 também, ele vai produzir anti-B, vai destruir. Então, se o paciente tem sangue A, ele vai poder receber do O, que é o 1, e do 5, que é o sangue compatível dele. Certo? Acho que deu para captar. Deu, né? Depois vocês têm também, gente, que ir fazendo os exercícios, que essa parte aqui, quanto mais a gente treina, mais craque a gente fica, tá? E aí, lembrando então que o sistema BO tem os genótipos, tá? Porque a gente vai ter que fazer os cruzamentos, né? Então, o indivíduo é, por exemplo, ele é sangue A. Então, ele tem a proteína A. Então, ele pode ser homozigoto, ó. Ele tem a proteína azão, que a gente chama no tipo de sangue de IA, né? Ou IAizinho. O que é o izinho? O izinho é o gene recessivo do grupo sanguíneo, que é o O, tá? Então, ele pode ser A, mas ele pode ter o gene recessivo para O, que não apareceu nele por ser recessivo. Então, o sangue A é IA ou IAizinho. O sangue B, IB ou IBzinho. Então, aqui eu chamo de homozigoto, heterozigoto. Aqui, homozigoto e aqui heterozigoto, certo? E o grupo AB? Como ele tem 2 proteínas, só tem um genótipo e ele é heterozigoto. Então, ele é IA e B. E o grupo O é o recessivo. Izinho. Tá? Então, pensa assim, ó, eu não coloquei no slide, mas anota aí quem tiver possibilidade. Um homem, ele é sangue A. E uma mulher é sangue B. Eles podem ter filhos sangue O. Se ela é A e ele é B. Não, acho que eu inverti, né? Um homem é sangue A e a mulher é sangue B. Eles podem ter filhos sangue O. Pode, né? Se eles forem heterozigoto, tem a probabilidade de ter um filho ó. Isso, então é exatamente isso. Se eles forem heterozigotos, que é isso aqui, ó, IA, Izinho e Bzinho, o que vai acontecer? Vai juntar o Izinho do pai e o Izinho da mãe e vai nascer sangue O. Porque as pessoas, elas vêm com essa ideia, né? Ah, mas como que um é A e o outro é B vai nascer O, que é um sangue diferente? Nada a ver. Porque o O é recessivo, entendeu? E aí, que tipo de genótipo tem que ter os pais para ter filhos dos 4 tipos sanguíneos? Eu quero que naquele pinê dê sangue A, dê sangue B, dê sangue AB, dê sangue O. Como é que tem que ser o pai e a mãe para nascer filhos dos 4 tipos sanguíneos? Heterozigoto, não é? Um A e o outro B é heterozigoto. É isso?
É, porque aí o A vai ter IA e Izinho, Isso. e o B também. E B Então, no e B, ó, aí eu vou fazer as combinações, ó. Vai dar IA e B, né? Sangue AB. IAzinho, A e Bzinho, Izinho, Izinho. Então, vai dar AB, A, B e O. Então, se ambos forem heterozigotos, na hora de eu fazer o pneu, ó, se quiser fazer aí eu vou pôr IAzinho e BIzinho. Aí eu vou combinando. Vai dar AB, vai dar A, vai dar B e vai dar O. Então, se eles forem heterozigotos, vai ter filhos 25% A, 25% AB, 25% O e agora já fugiu, né? A, B, B e O. 25% cada um. Agora pensa no raciocínio, ó. O indivíduo é sangue AB e o outro é O. E eles têm um filho O. Pode ser? AB e O dá filho O. Não, Por quê? que o AB só tem dominante. Isso. Então, para dar um filho ó, tem que vir um izinho do pai e um izinho da mãe. Se um deles é AB, ó, como é que vai nascer? Então, é aí que dá um pouquinho de confusão, né? Um é AB e o outro é O. Aí fala, pode nascer filho ó, porque puxou para o pai. Não. Se a mãe é AB, não tem como nascer filho ó, porque ela não tem o izinho. E ele vai receber o izinho da mãe e o izinho do pai. Tá? Então, o genótipo aqui, ele é usado para fazer aí os cruzamentos do pneu, tá certo? Agora, ó, depois eu vou colocar aí alguns exemplos também de cruzamentos, mas vamos comentar um pouquinho do RH, que tem 8 minutinhos, mas acho que dá, né? O que é o RH? O RH é a outra proteína que a gente também pode ter nas hemácias. Tá? Por que chama RH? Eles fizeram experimentos com os primatas, né, os macacos do gênero Rhesus, Rhesus com RH, e aí ficou com RH, né? Então, além da proteína A, da proteína B, que pode ter nos indivíduos, no sistema BO, aí tem uma segunda proteína que é a RH, tá? Que também dá problemas de coagulação, não tão graves quanto a proteína o sistema ABO, mas também da coagulação e pode dar morte, tá? Então, é uma proteína também encontrada nas hemácias, é a proteína RH. Mas o raciocínio é simples, porque se o indivíduo é RH positivo, é porque ele tem essa proteína, ó, possui a proteína, RH. E se o indivíduo é RH negativo, o negativo indica que ele não tem a proteína, certo? Então, veja, no sistema RH, então eu posso ter indivíduos que têm a proteína A e a RH. Então ele é A positivo. Se o indivíduo tem a proteína A e não tem a RH, ele é A negativo, certo? Então aí a gente associa as coisas. Aí na hora de doar sangue, ó, o que ele está mostrando aqui? Como o RH não tem proteína, ele pode doar para ele mesmo, porque ele é compatível com ele mesmo, e como ele não tem proteína, ele pode doar para o RH positivo. Agora, o inverso não é verdadeiro. Por quê? Porque o RH positivo que tem a proteína, se ele doar para uma pessoa que não tem, ela vai produzir anti-RH e vai destruir as hemácias e vai dar coagulação. Então, quem que pode doar para todos? O RH negativo. O RH positivo só pode doar para positivo. Entendeu? Lembrou disso? Aí naquela situação lá de trás, ó, se a gente for analisar a doação, então veja, o A a gente falou que recebe de A e de AB. E se ele for positivo, aqui, não, desculpa, o A ele doa, né? Ele doa para A e para AB, tá? Porque o A tem a proteína compatível e o AB também, ó. Se ele for positivo, ele só pode doar para A positivo e para AB positivo. Por quê? Porque se ele doar para negativo, vai dar coagulação, certo? Agora, ó, o A negativo, o negativo pode doar para qualquer um. Então, ele pode doar para A positivo, para A negativo, para AB positivo, para AB negativo.
certo? E aí, quando a gente vai pensar em receber, né? O A recebe sangue de A e de O só. O positivo, que tem a proteína, ele pode receber de todos, positivo e negativo. O negativo não pode receber de positivo, ó. Então, o A negativo, ele só recebe de A negativo e O negativo, tá? Então, aí entra aquela ideia assim, ó. Quem é o verdadeiro doador universal? O verdadeiro doador universal é o O negativo, porque o O já doa para todos mesmo. Mas em relação ao sistema BO, só o negativo pode doar para todos. Então, o O negativo é o verdadeiro doador universal. Por quê, gente? O O positivo, ele não pode doar para ninguém negativo, tá? Porque o RH vai dar reação no negativo que não tem a proteína. E o AB, o verdadeiro receptor universal. O verdadeiro receptor universal é o AB positivo. Por quê? Porque ele recebe tanto de positivo quanto de negativo. Então, quando a gente associar ao sistema RH, aí vai complicar um pouquinho, por quê? Porque tem o AB, o O negativo, o AB negativo e assim por diante. Então, lembra que, em termos de RH, o RH negativo é o que doa para todos. Tá? Então, o RH negativo pode doar tanto para negativo quanto para positivo. Então, o doador universal tem que ser o O negativo. E o receptor universal que recebe de todos é o AB positivo, que ele recebe tanto de positivo quanto de negativo. Lembraram isso? Sim ou não? Difícil? Mais ou menos. Ó. Depois eu vou fazer uns exemplos, tá? Uns exemplos aí na outra aula, aí a gente facilita um pouquinho, tá? Porque eu acho que nessa não vai dar para a gente ver nenhum tipo de exercício como exemplo. Só para a gente concluir, então, aqui, ó, também no RH vão aparecer os genótipos, certo? Ó, os genótipos. Então, se o indivíduo é RH positivo, o RH positivo é dominante e o RH negativo é o recessivo. Então, o RH positivo, ele é errão, errão, e o RH negativo, errão, errinho, tá? E o RH positivo é errão, 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 errinho, e o RH negativo é errinho, errinho, certo? Então, quer dizer que se eu tenho, vamos pensar só no sistema RH agora, 2 indivíduos RH positivo, o pai é RH positivo, a mãe é RH positivo, pode nascer uma criança RH negativa, desde que eles sejam heterozigotos. Porque aí o pai é errão, errinho, a mãe é errão, errinho. Vai juntar o errinho da mãe com o errinho do pai, vai dar um indivíduo, então, RH negativo. Tá? Então, isso aqui, esses genótipos, eu não posso esquecer, tá? Porque às vezes o problema vai te falar assim, o indivíduo tem sangue A heterozigoto. Aí eu já sei que ele é IAzinho. Ele casa com um indivíduo do grupo AB. Eu sei que o indivíduo AB é IA e B. Aí ele quer saber o tipo sanguíneo dos filhos. Aí eu vou fazer o cruzamento de IAzinho com IA e B. E se ele perguntar, o indivíduo é sangue A, heterozigoto, RH negativo. Lembra que faz 2 pinês? Se misturar sangue ABO com RH, eu faço um pinê para o ABO e um pinê para o RH, certo? Aí na outra aula a gente vai testar, fazer uns exercícios aí de exemplo para clarear um pouquinho, tá bom? Aí fiquem tranquilos que num primeiro momento às vezes parece que tá confuso, mas depois a hora que faz o exercício vai clareando. Alguma pergunta aí, gente? Não. Por enquanto? Então depois Por enquanto não. Depois, na outra aula, a gente continua, então, tá bom? Ô, Maria Clara, isso aqui, então, tudo eu já mandei, né? Sim, sim. Então, tá bom. Então, até daqui a pouco. 20 para as 11 eu mando outro link, ok? É, Tchau. Ok. Tchau, Ana.